Bom, vamos lá, pessoal. Vamos resolver esse exercício aqui. Ele fala de um laboratório de manipulação que usa água aquecida para diversos fins. Ele dá algumas informações, fala que no laboratório tem um recipiente de capacidade térmica desprezível. Isso é importante, porque a capacidade térmica desprezível fala que o calorímetro, então, ele não entra dentro do nosso sistema, né? Nosso sistema de corpos termicamente isolados. Ele fala que ele tem um resistor elétrico que demora 2 minutos para aquecer 300 ml de água de 20 até 50 graus Celsius. Suponha que depois de aquecer essa água, ele acrescente mais 500 ml de água, que está a 10 graus Celsius, e aí ele continua esquentando, e ele quer saber quanto tempo demora para esse aquecedor aí, né, elétrico, fazer com que suba a temperatura da água até 81,25 graus Celsius. Veja, o que nós vamos fazer aqui, ó, é entender que foi acrescentado, né, tinha já uma água quentinha ali de 50 graus Celsius, 300 ml dessa água quentinha, nesse recipiente, nesse calorímetro, e aí você foi lá e acrescentou mais 500 ml. Quando você faz isso, você precisa saber qual é a temperatura de equilíbrio. Para você saber qual é a temperatura de equilíbrio, então você vai ter que fazer a somatória das quantidades de calor da água que já estava lá com a água que você colocou, tá vendo? Então, a água que já estava lá, a água que você colocou, para você saber qual é a temperatura final dessa água. Então tá aqui, ó. Então, a água que já estava lá vai mudar de temperatura, a água que você acrescentou vai mudar de temperatura, e isso vai ter que ser igual a zero. A água que já estava lá tem 300 ml, calor específico da água é 1, temperatura final é o que nós queremos saber, porque ela vai chegar, depois de misturar as duas águas, vai ter uma temperatura final. Temperatura inicial dessa água, ela já estava quentinha, 50 graus. A água que você acrescentou era 500 ml, coeficiente da água. Temperatura final dessa água nós não sabemos, e a temperatura inicial da água que você acrescentou era 10, estava lá no texto, igual a zero. Fazendo toda a álgebra bonitinha ali, né, faz a distributiva aqui e tal, você vai encontrar essa etapa, e logo em seguida nós temos ali o cálculo da temperatura final igual a 25. Então veja, fizemos a distributiva, 300T, 300 vezes 50, 500T, 500 vezes 50, então está tudo aqui. Você isola as letras, isola o número, passa o que estava multiplicando, passa dividindo, vai dar uma temperatura de 25 graus Celsius depois que você acrescentou a água nova, tá? O que acontece é, você vai continuar esquentando esse conjuntinho, essas duas águas, né? Elas entraram em equilíbrio térmico nos 25 graus Celsius, mas você continua esquentando, o laboratório lá usa o aquecedor. Então o que você vai fazer? Você vai calcular a energia necessária para elevar a temperatura desse conjunto de água, essas duas aguinhas aí, para 81,25. Então veja, se você vai elevar a temperatura é um quimacete, a massa de água agora é 800 gramas. Por que 800 gramas? Veja, porque eu já tinha 300 daquela água anterior, acrescentei mais 500, uma água nova. No total deu 800, então eu tenho 800 gramas. 800 gramas vezes o calor específico da água, a temperatura final que eu quero, menos a temperatura inicial, ó, a temperatura que está começando a esquentar o sisteminha aqui, esse conjunto. Você vai ver que vai dar uma temperatura, uma quantidade de calor de 45.200 calorias. Tá, mas quem que está esquentando isso, Vinão? Quem está esquentando isso é o aquecedor. Esse aquecedor ele tem uma certa quantidade de potência. Qual potência? Vamos calcular. Ó. Então, determinando a potência do aquecedor. Lembra que na física potência é energia por tempo? Como é que eu calculo a potência do aquecedor? Lá no texto está escrito. O aquecedor é usado por um tempo de 2 minutos para esquentar 300 ml de água de 20 para 50 graus Celsius. Então é isso que nós vamos fazer para calcular a potência. Então nós fazemos aqui a multiplicação aqui em cima, dá 9.000, dividido por 2 minutos. Tudo isso estava lá no texto.
vai dar 4.500 calorias por minuto. Então, em 1 minuto, esse aquecedor fornece 4.500 calorias. Bom, se eu quero saber quanto tempo demora para esse aquecedor esquentar essa água, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma regrinha de 3, ó. Se em 1 minuto o aquecedor fornece 4.500 calorias, quanto tempo vai demorar para fornecer os 45.200 necessárias para esquentar essa água aqui, ó, esse conjunto? Depois que você terminar essa regra de 3, você vai ver que vai dar aproximadamente 10 minutos. Vai dar a alternativa C, beleza? Muito bom. Então vamos para o próximo exercício aqui. Então tá aqui, ó. O próximo exercício é o exercício do pizzaiolo. Olha lá, um pizzaiolo, ao preparar uma receita de massa de pizza, necessita de 5 litros de água morna a 34 graus Celsius. Ele fala que ele trabalha num restaurante que dispõe água da torneira a 20 graus Celsius e um caldeirão com água que está a 100 graus Celsius. Ele quer saber qual é a proporção de água que você vai precisar misturar para dar essa água necessária para fazer a pizza, né? Que é a 34 graus Celsius. Bom, ele não dá nem a quantidade de massa de água da torneira, nem a quantidade de massa de água em ebulição. E aí você vai ter que deixar isso em letras mesmo, vai ter que trabalhar com incógnitas, tudo bem? Como que você vai fazer? Você deixa como incógnitas, então eu coloquei aqui, ó, MT, massa de água da torneira, ME, massa de água em ebulição, que está lá no caldeirão. E eu sei que se eu juntar essas duas águas, se eu juntar a massa dessas duas águas, tem que dar 5 litros. Mas, Vinão, você colocou aqui quilos. Eu sei, é que 1 quilo de água equivale a 1 litro de água. Então, se ele quer 5 litros, ele quer 5 quilos. Tudo bem? Bom, a gente sabe que nós vamos misturar duas águas para conseguir chegar nos 34 graus Celsius. Então você vai ter uma água da torneira, você vai ter uma água em ebulição, elas vão entrar em equilíbrio térmico numa temperatura de 34 graus Celsius, é isso que nós vamos fazer, nós vamos misturar a água da torneira com a água em ebulição. E aí você vai ver que vai entrar em equilíbrio térmico, por isso a água da torneira mais a água que está em ebulição tem que ser zero, quantidade de calor, né? Ó, tem que ser zero. Então, como vai mudar de temperatura as duas águas, eu coloquei um macete aqui para as duas. E eu vou substituir os dados do exercício. Então, água da torneira, a massa de água da torneira, vezes o calor específico da água, que é 1. A temperatura final que eu quero é 34 e na torneira a água começa com 20. A massa de água em ebulição, que eu não sei, o número aqui do calor específico da água é 1. A temperatura final que eu quero é 34 e a temperatura da água em ebulição inicialmente é 100. Depois de fazer a subtração aqui, a distributiva, você vai ter 14 MT, massa da torneira, de água da torneira, menos 66 ME, massa de água em ebulição, tá? Você passa uma de um lado e a outra do outro, tá vendo ali, ó? E depois isola. Então eu deixei aqui, ó, 14 MT igual a 66 MT e passei o 14 dividindo. Aí eu encontrei uma proporção que MT, que é a massa da água da torneira, tem que ser igual a 33 sobre 7 da massa da água em ebulição. Perceba que eu coloquei aqui, ó, um número 2, né, um segundo, um 2 em romano aqui, e coloquei aqui um número 1 em romano. Por quê? Porque nós temos agora, ó, duas equações com duas incógnitas e eu vou substituir essa equação naquela. Então veja, substituindo a equação 2 dentro da equação 1, nós temos que a massa da torneira mais a massa de água em ebulição é 5. Só que eu troquei massa da torneira por 33 sobre 7 ME. Então ficou assim, ó. Multipliquei os dois lados da equação por 7 para sumir com esse 7 aqui de baixo. E aí eu só fiz a continha aqui, né? 33 mais 7 ME igual a 35, então vai ficar 40 ME igual a 35. Passa dividindo. Nós vamos ter aqui então que ME é 0,875 quilos de água, ou seja, 0,875 litros. E se você substituir
aqui, né, esse resultado encontrado aqui, você vai ter o valor de MT, que é 4,125 quilos ou 4,125 litros. Então, depois que você fizer essa continha aqui, você vai encontrar o valor de ME, que vai dar esse número. Então, você vai pegar esse valor, substituir aqui, ó, colocar ele aqui, fazer essa conta, e você vai ver que vai dar 4,125. Tudo bem? Alternativa C, então. Tá? Muito bem. Vamos para o exercício 3. O exercício 3 fala da preparação de 1 litro de café. 1 litro de água é aquecido de 25 a 85 graus numa panela, num fogão de calor de taxa constante e tal. Ele dá um gráfico para a gente e depois ele fala que é misturado nessa água, né, 200 ml de leite. Então, após um certo período de tempo, foram misturados 200 ml de leite a 20 graus Celsius a 100 ml de café já preparado. Ele fala também que essa mistura é feita numa caneca de porcelana de capacidade térmica de 100 calorias por grau Celsius, que está inicialmente a 20 graus Celsius. Então, a porcelana aí, a caneca de porcelana tem que ser levada em consideração, beleza? Vamos começar. Na letra A ele pergunta a potência em watts da chama utilizada para esquentar essa água e fazer o café. Bom, no dados do exercício você tem ali, ó, que 1 caloria por segundo é igual a 4 watts, certo? Por que eu estou falando isso? Porque na hora de calcular a potência dessa fonte, nós vamos calcular ela, que é a energia pelo tempo, né? Nós vamos calcular ela com o quimacete dividido pelo tempo. Por que a gente vai calcular assim? Porque as informações dadas no exercício induz a gente a entender que a energia dada pela fonte é a energia fornecida para esquentar a água. Então essa energia é um quimacete. Toda a energia pega para esquentar a água está aqui, ó. Então MC delta θ, tá? A massa de água é 1 litro. 1 litro é 1000 gramas, por isso que tem 1000 aqui. Esse é o calor específico da água. E esses dois números é os valores que ele deu lá no enunciado e que você também acha no gráfico. Temperatura final da água do café e a temperatura inicial da água do café. Esse número aqui embaixo, que é o tempo, é de 5 minutos, você tira ele exclusivamente ali do gráfico, que ele fala que o tempo do café é de 8 horas até as 8h05, 8 horas e 5 minutos, ou seja, demorou 5 minutos para esquentar essa água. Só que nós vamos usar esse tempo em segundos, por isso que eu multipliquei por 60, para fazer a transformação de minutos em segundos. Fazendo a continha aqui, você vai ver que vai dar uma subtração aqui, que vai dar uns 60, eu simplifico esse 60 com esse, faço a divisão de 1000 por 5, vai dar 100 calorias por segundo, certo? Essas 100 calorias por segundo é a potência, mas como ele quer em watts, eu vou usar isso aqui, ó, para fazer uma regra de 3. Então, tá aqui. Se 1 caloria por segundo equivale a 4 watts, então 200 calorias por segundo equivale a x watts. Fazendo a regra de 3 vai dar 800 watts. Já era a letra A, beleza? Bom, na letra B ele pergunta a temperatura em graus Celsius em que o café com leite foi ingerido pelo consumo após o equilíbrio térmico. Se foi misturado esses dois líquidos aí, né, o leite e o café, dentro de uma caneca que também tem capacidade térmica, você vai fazer uma somatória da quantidade de calor igual a zero. Tá aqui, ó. Então, a quantidade de calor do leite mais a quantidade de calor do café mais a quantidade de calor da caneca tem que ser igual a zero. Por quê? Porque entrou em equilíbrio térmico, o sistema era termicamente isolado e aí você faz essa etapa, certo? Coloquei um quimacete do leite, coloquei um quimacete do café e coloquei um C de capacidade térmica vezes variação de temperatura da caneca, tá? Vamos substituir os valores que ele deu ali para nós. Então, esse número aqui, ó, 200 é os 200 ml que nós temos de leite. 1 é o calor específico do leite, que ele fala que tem que ser igual ao da água. Temperatura final que nós queremos saber.
Temperatura inicial do leite é 20. Do café, ó, 100 ml de café, ele também falou isso. O calor específico da água. Temperatura final, é o que nós queremos. E a temperatura inicial, que vai iniciar essa mistura, o café vai ser 80. Aonde que você está vendo esse 80 aí, Vinão? Está escrito lá no enunciado, tá? Então, quando ele fala ali embaixo do gráfico, ó, após o período de tempo foram misturados, tal, ele fala ali, ó, 100 ml de café preparado agora a 80 graus Celsius. Nós vamos usar esse 80, que ele falou lá no enunciado. 100 é a capacidade térmica da caneca, tudo bem? E esse é a temperatura final da caneca e essa é a temperatura inicial que a caneca começa, certo? Depois de fazer a algebrinha aqui, ó, trabalhar com o numerinho, faz a distributiva, olha que lindo aqui, ó, fazendo a distributivinha, pá, tá vendo? Você isola tudo que é TF para um lado, né, números de TF para um lado, tudo que é número sem letra para o outro, e aí você vai encontrar aqui, ó, 400 TF igual a 14.000. Depois que você fizer a continha, vai dar 14.000 dividido por 435 graus Celsius. Beleza? Então esse é o exercício 3. Galerinha, então vamos fazer o exercício 4, hein? Um calorímetro adiabático de capacidade térmica desprezível contém, sob pressão constante, de 1 atm, 300 gramas de água a uma temperatura de 28 graus Celsius. Uma amostra de gelo, cuja massa é igual a M1, a uma temperatura igual a 0, é introduzida no calorímetro e verifica-se que o sistema atinge a temperatura de 10 graus Celsius no equilíbrio térmico. Beleza. Então depois que terminou essa primeira etapa aí, introduz-se uma nova amostra de gelo de massa de M2 e temperatura igual a 0. Com o objetivo de fazer o sistema atingir o equilíbrio térmico em 0 sem restar nenhuma massa de gelo no final do processo, considere os seguintes dados. E ele quer saber qual é o valor de M1 e M2. Você tem que perceber, pessoal, que esse exercício ele é feito em duas etapas. Primeiro, com aquela água, aqueles 300 ml de água a 28, misturando o gelo, tá? Perceba também que no texto ele fala que o equilíbrio térmico foi no 10 graus Celsius. Como pode você ter colocado gelo e ele ter um equilíbrio térmico de 10? Pode, porque você derreteu esse gelo e depois você esquentou esse gelo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a água de 300 mais calor específico, quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do gelo derretendo, mais a quantidade de calor da água que era gelo, né? Desse gelo que derreteu aqui, tá? Então aqui, ó, massa de água que já tinha aqueles 300 vezes calor específico vezes variação de temperatura. ml aqui, ó, é do derretimento do gelo. E esse MAG, que é a água que era gelo antigamente, né? Que derreteu do gelo, e a variação de temperatura. Por que tem que ter essas duas etapas e não só uma, Vinão? Porque o gelo tem que derreter e depois depois essa água tem que esquentar. Como é que você sabe que tem que esquentar, Vinão? Eu sei porque está escrito no exercício que o equilíbrio térmico é no 10 graus. Depois que a água do gelo termina de derreter, ela fica com 0. Então eu preciso fazer essa água esquentar. Então depois que derrete essa água, eu tenho que esquentar essa água, tá? Então vamos lá, substituindo os números aqui, ó. Então 300 gramas de água, temperatura final, que ele diz no texto, é 10. Temperatura inicial dessa água aqui, ó, lá no texto está escrito 28. A massa de gelo nós não sabemos, é M1. O calor latente de derretimento é 80, está lá no enunciado também no dados. Esse M1 é a mesma que esse, porque essa água aqui, ó, é o que derreteu, né, do gelo derretido, vezes o calor específico da água, temperatura final dessa aguinha derretida, né, do gelo derretido, menos a temperatura inicial. Por que a temperatura inicial aqui é 0, Vinão? Ué, porque depois que esse gelo termina de derreter, ele está com uma temperatura de 0, tá? Faz a álgebra aqui, ó, faz essa continha,
Aqui já não precisa, porque é 80 em 1 mesmo. Aqui também, ó, vai dar 10 em 1. Faz essa continha, ó, 90 em 1, tal, passa para lá. Então você vai encontrar essa parte aqui, ó. Então 90 em 1, tal, passo 90 dividindo. Tá aqui, 60 gramas. Acabamos de encontrar a massa M1 de 60 gramas. Então metade do exercício já foi. A outra parte do exercício fala que depois que você já terminou de fazer tudo isso, você vai acrescentar mais uma certa quantidade de gelo. Então você já tinha 300 ml de água, você descobriu que o gelo derreteu, tal, virou aguinha, então você tem mais 60 gramas de água, que era o gelo antes, né, e derreteu. Então você vai ter 360 gramas. Por que eu estou falando isso? Porque na hora de fazer a segunda etapa, que é pegar e colocar mais gelo dentro desse sistema, você vai ter então nesse sistema uma água que já vinha do exercício anterior, que é essa daqui, ó, mais esse gelo que você colocou a mais, tá? Então aqui vai variar a temperatura dessa água, vai derreter esse gelo. E aí você pode estar se perguntando, como é que você sabe que vai variar a temperatura? Como é que você sabe que vai derreter o gelo? Porque lá no texto está falando que depois que você acrescenta nessa segunda parte mais um pouco de gelo, a temperatura final é zero, sem nenhum gelo, ou seja, vai variar essa temperatura. Por que vai variar essa temperatura? Porque a temperatura da aguinha que estava aqui antes era 10, ó, a temperatura final. E vai derreter o gelo. Por quê? Porque ele fala que no texto não tem gelo no final. Substituindo os números aqui, ó, 360, esse 360 é 300 da água que já tinha, mais 60 da água que veio do gelo derretido, tá? Calor específico da água. Aqui, ó, a temperatura final, que é zero, tá lá no texto, ele quer que seja zero no final. Essa temperatura inicial é 10, porque tá aqui, ó, depois que misturou essas duas, esse gelo, essa água com esse gelo, derreteu, a temperatura ficou 10. E a massa, a segunda massa de gelo, vezes o calor latente de derretimento aqui do gelo. Fazendo a continha aqui, olha que lindo que vai ficar. Então você tem aqui, fazendo a conta, né, tal, menos 3.600, passa para lá. Esse 80 passa dividindo 45 gramas, que é a nova massa de gelo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado. Qualquer coisa, estamos aí para tirar as dúvidas, tá bom? Um grande abraço.